Olá! A partir de agora eu, professor Guilherme De Luca, estarei contigo estudando Direito Previdenciário, voltado para a prova da magistratura do estado do Pernambuco. Falo com os futuros juízes, com as futuras juízas deste estado e que com certeza farão a diferença aí na prestação da tutela jurisdicional. Eu acredito em vocês e tenho certeza que estudar direito previdenciário, embora não seja aquele foco maior muitas vezes para essa etapa da sua prova, será sim um diferencial para que você possa atingir aquela nota de corte, aquela tão almejada nota de corte, tamanha a sua importância ou tamanha a sua relevância. Então vem comigo a partir de agora, porque eu selecionei diversas questões com o perfil da banca examinadora. Eu analisei o perfil da banca, fiz uma seleção de questões e neste bloco nós vamos concentrar principalmente no estudo da Seguridade Social. Quando eu digo que nós vamos nos concentrar ao estudo da Seguridade Social, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer basicamente para você que nós vamos ter a oportunidade de estudar o que eu chamo de direito da paz, mas é uma paz com S. Por quê? Porque nós vamos falar de previdência, assistência e saúde. Então, neste primeiro bloco, nós vamos concentrar a essa análise e a esse estudo. E para isso, eu já separei uma questão logo de cara da última prova da magistratura do trabalho realizada pelos TST no ano de 2023 pela Fundação Getúlio Vargas. A questão na sua tela, ela vai dizer mais ou menos o seguinte: a respeito dos princípios previdenciários e considerando a jurisprudência dominante dos tribunais superiores do trabalho, é correto afirmar o quê? Logo de cara, antes da gente falar da questão como um todo, é importante que o enunciado ele vai falar de diversos princípios previdenciários como um todo. Ele vai trazer o princípio da solidariedade, da universalidade de custeio, da seguridade social. Ele vai falar para nós de princípio do caráter contributivo previdenciário, da uniformidade, da equivalência dos benefícios e também tudo de acordo com o papel da jurisprudência do TST. Logo, para facilitar o teu estudo e partindo do pressuposto que você já tentou resolver essa questão, eu vou ler o enunciado, a alternativa e já vou falar o meu comentário sobre ela. Então veja na sua tela. O princípio da solidariedade norteia as regras dos sistemas públicos e privados da previdência social, no ordenamento jurídico pátrio, sob a égide de que os indivíduos têm deveres sociais, independente de qualquer contraprestação. Logo de cara, eu vou trazer para você que essa questão ela tem um erro. Por que ela tem um erro? Porque nós estamos falando de princípios gerais da previdência social. Não estou falando de princípios da seguridade como um todo, mas da previdência. E quando eu falo de princípios da previdência, talvez isso é o pulo do gato, porque as pessoas vão confundir princípios da previdência com da seguridade, isso você tem que ficar atento, é que no caso dos princípios de natureza da previdência social são esses: solidariedade, vedação ao retrocesso, proteção ao segurado. Essa é a ideia dos princípios de ordem previdenciária que eu coloco para você. Quando a gente fala do princípio da solidariedade, significa que a previdência social ela vai se basear na solidariedade entre os membros da sociedade. Esse é o principal papel. Tanto que o STF ele já tem um posicionamento sobre isso. Olha o posicionamento que eu separei para você aí. O princípio da solidariedade consiste no financiamento, no compartilhamento da seguridade por toda a sociedade e pela administração pública, União, Estados, DF e municípios. Ou seja, toda a sociedade ela participa do financiamento da seguridade. Tamanha a sua importância. Logo, essa alternativa A que eu coloco para vocês, ela está incorreta. Aproveitando o ensejo, vamos analisar a próxima alternativa, que é a B. A B, ela diz assim: a partir do princípio da universalidade de custeio da previdência social,
Justifica-se a contribuição previdenciária do aposentado que permaneça em atividade ou que retorne à atividade. Olha que interessante, né? Ele está falando do princípio da universalidade para nós. E ele vai trazer alguns pontos interessantes. Porque o princípio da universalidade do custeio, que a gente está tendo a oportunidade de estudar, ele está previsto lá no artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil. E ele vai falar para nós, em linhas gerais, que toda a Seguridade Social no Brasil, ela vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e também de forma indireta. Como? Mediante estipulação em leis, mediante recursos que decorram de orçamentos da União, dos estados, do DF, obviamente. Então, corroborando isso, eu posso até falar para você de um posicionamento que é galgado pelo próprio STF. Por quê? O STF, ele fixou uma tese para nós. É uma tese no tema 1065. Olha o que diz. É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo regime de previdência social que permaneça em atividade ou a essa retorne. Até esse posicionamento, ele foi assegurado pelo ministro Lewandowski. Ele que trouxe para nós esse posicionamento. Então, se a gente for partir dessa análise, eu posso falar para você que a alternativa B é a alternativa correta, é o nosso gabarito. Mas só por amor ao debate, eu quero falar da C, da D e da E, até para a gente ver como que a banca ela trata da temática. Na C, ela fala assim: diante do caráter contributivo da Previdência Social, não se admite a percepção de benefício sem a contribuição específica para o regime, mesmo quando a responsabilidade pelo recolhimento tenha sido transmitida à pessoa diversa do próprio segurado. O que ela quer falar para nós? O que ela precisa dispor sobre essa situação? Para o Supremo Tribunal Federal, no caráter contributivo, já que a gente está falando bastante disso, importa no que nós chamamos de recolhimento compulsório das contribuições previdenciárias por aqueles aí que vêm a exercer atividades que são consideradas de uma filiação obrigatória pelo RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Mas tudo isso tem que ocorrer sempre em conformidade com a remuneração e de forma mais ampla com a sua condição econômica. Então, nesse caso, o que ele fala? Ele fala que não se admite a percepção sem a contribuição específica para o regime, mesmo quando a responsabilidade tenha sido transmitida à pessoa diversa. Então, essa questão está incorreta porque ela não retrata o posicionamento do Supremo. Então, a gente risca aqui também, mesmo sabendo que o gabarito é C, é B, a gente continua. Na D, a gente fala do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, garante o reajuste com vistas à preservação apenas do valor nominal obtido no momento da sua concessão. O que eu quero falar aqui para vocês? O erro nessa alternativa, ele consiste quanto à irredutibilidade do valor do benefício. Tanto que nós temos algumas jurisprudências consagradas sobre a temática. Eu separei aqui para você um posicionamento até de um Tribunal Regional Federal que aponta sobre esse assunto. Olha o que dizia para nós, que a preservação do valor real do benefício há de ser feita de acordo com a lei, critérios pela lei, consoante autorização do legislador. Outra coisa que ele fala para nós importante aí, que o STF entende pela constitucionalidade de decretos e diplomas que determinaram índices de reajuste. Então, nessa lógica, quando ele fala da irredutibilidade, é o grande erro que nós temos. É o grande erro, porque não há de se retroceder, mas sim de avançar, conforme dispõe a lei. E aí nós temos a última opção, que é a E. A partir do princípio da equivalência dos benefícios e serviços prestados à população urbana e também à população rural, os requisitos para a concessão de determinados benefícios devem ser os mesmos entre trabalhadores urbanos
e rurais. Cuidado, porque essa igualdade ela tem distinção sim. O artigo 7º da Constituição, ele fala do princípio da uniformidade e também da equivalência. O que ele quer dizer para nós com isso? Ele quer abordar que, obviamente, que os valores eles precisam ser equivalentes dentro das suas áreas de atividade. Então, o que dá? É um tratamento uniforme de trabalhadores urbanos e rurais para os mesmos eventos cobertos pelo sistema. Mas todos eles terão o direito aos benefícios previdenciários, mas os requisitos poderão ser diferentes. Por que poderão ser diferentes? Porque a gente sabe que a condição de trabalho do urbano e do rural, elas são bem distintas. O rural ele tem um desgaste, um trabalho muito maior. Então, por essa razão, a alternativa ela está incorreta, podendo aí assinalar o gabarito a letra B. A B é a nossa resposta correta, conforme eu coloco para você. Fica essa dica importante que nós trazemos. Só para fechar a ideia da questão, o STF ele traz um entendimento sobre a aposentadoria híbrida. Porque ele vai falar para nós, ele vai consagrar o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, tanto à população urbana quanto à população rural, dando proteção também a todos os trabalhadores que migraram, ainda que temporariamente ou definitivamente, e que estejam aí acostados pela pecúnia para esse meio urbano. Então vamos supor, o cara trabalhava a vida inteira no rural e mudou para o urbano, a lei ela dá uma proteção para ele. Porque muitas vezes o legislador entende que quando ele se muda, ele não consegue implementar os requisitos para concessão de outra aposentadoria. E aí ele vai se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Então, por essa razão, a lei ela dá essa proteção, ela dá esse reparo que eu posso abordar para você. De qualquer maneira, eu quero trazer aqui na sua tela uma outra questão. E na próxima questão a gente fala o seguinte. Olha o nome do coitado. É do ano de 2014, uma questão da FCC, do TRT, para juiz do trabalho. Embora seja a FCC, eu puxei uma questão que tem um padrão aí voltado para a sua banca examinadora. E a questão diz assim: Sinfrônio, jovem com 13 anos de idade, em situação de hipossuficiência econômica, é uma situação. Giorgino, com 35 anos, empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Nós temos aqui os opostos no Brasil, né? De acordo com os destinatários da proteção social, dentro do sistema público de seguridade social brasileiro, é correto afirmar que, antes da gente responder essa questão, eu quero te dar um bizu muito importante. Para a hora da sua prova, não se esqueça, o nosso sistema de seguridade social é a PAS, que eu já até falei lá para vocês, né? Por que eu falo PAS? Porque quando a gente fala de PAS, é Previdência, Assistência e Saúde. Essa é a ideia. A saúde, ela é um direito que todo mundo tem, independente de contribuir ou não. Então, se um estrangeiro que estiver no Brasil, na rua, acontecer um acidente com ele, ele pode ser atendido pelo SUS. Esse é o nosso sistema. Qualquer um tem direito. A assistência, não. A assistência, ela só vai ser oferecida para aqueles que de fato necessitam da assistência. Ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência. E no caso da Previdência, a Previdência ainda é mais restritiva, porque a Previdência é somente para quem contribui com a Previdência. Então, olha só que interessante. Já que tem que ter contribuições, a gente já pode falar aí que o Sinfrônio, coitado, ele pode não ser segurado, porque duvido que ele tenha contribuído com a Previdência. Mas, de qualquer forma, vamos olhar as opções que eu coloco para vocês. Sinfrônio e Giorgino podem participar como segurados do subsistema de previdência social? Essa questão está errada. Por quê? Porque Sinfrônio ele não pode ser segurado aos 13 anos. A idade mínima, de acordo aí com o decreto 3048 de 99, ela pressupõe os 16 anos, né? Ou, salvo nos casos de aprendizagem aí, né? Mas, lembrando que no caso de aprendizagem, ele pode ir a partir dos 14 anos e tal. Mas, de qualquer maneira, o enunciado não traz se ele era aprendiz ou qualquer coisa do gênero. Então, nesse caso, a gente já pode eliminar
essa opção. Eu vou começar por baixo agora, eu vou começar da E e a gente vai adiantando. Por que eu quero falar da E? Vocês já devem ter entendido por quê, mas Georgino pode participar apenas do subsistema de saúde. Tá errada. Por quê? Georgino, ele pode ser um contribuinte individual da Previdência Social, já que o enunciado diz que ele era um empresário. Então ele deve ter a contribuição para a Previdência. Logo, essa questão ela tá errada. Outra coisa que eu quero falar para vocês, olha na D. Georgino pode ser hoje destinatário dos programas de saúde e assistência. Onde está o erro? O Georgino, que é empresário, bem-sucedido, ele pode fazer uso da saúde. Mesmo que ele tenha um plano, o SUS é para todos, independente se você tem plano ou não. Só que no caso do Georgino, assistência social não, porque ele é bem-sucedido. Ele não está em situação de vulnerabilidade. Então ele não precisa disso. Já na C, ela fala que Sinfrônio e Georgino podem participar do subsistema de saúde. E aí, olha que interessante, pessoal. Na C, nós podemos falar que a questão está correta. Por quê? Porque a saúde é para todo mundo, independentemente da sua situação financeira, independentemente se você é rico ou pobre. Exemplo, na pandemia, mesmo os ricos tomaram a vacina oferecida pelo SUS. Você não tinha como comprar. E quem tentou comprar se deu mal. Isso está previsto no artigo 196 da Constituição. Portanto, eu já achei o gabarito, que é a minha questão, a C. Todos podem participar da saúde. E só para fechar a B ela está errada, porque ele fala que Georgino e Sinfrônio estão atualmente alcançados pelo subsistema da assistência social. Sinfrônio não. Sinfrônio está numa situação mais vantajosa. Então, nesse caso, ele não tem esse direito. Então, só para fechar, o gabarito da nossa questão é a letra C, né? Eu até coloquei B aqui, mas é a C, tá? Sinfrônio e Jorge podem participar da saúde, tá? Na hora de formatar aqui eu coloquei errado, mas cuidado para não confundir. É a C, C de cachorro. Por que eu tô falando isso para você? Eu tô falando isso porque, mais uma vez, o que acontece? Saúde é para todos, assistência para quem necessita e previdência para quem contribui. Se você decorar isso, você não vai errar na hora da sua prova. E eu tenho mais uma questão aqui. Eu trago mais uma questão para que a gente possa desenvolver também aí uma questão de prova de juízo do trabalho substituto sobre a temática. Olha na sua tela. É princípio constitucional expressamente imposto pela Seguridade Social. Olha que interessante que nós vamos falar. Eu vou ler rapidamente as alternativas e aí nós vamos fazer um comentário geral sobre o enunciado e eu vou apontar a resposta para você. Nesse caso, acompanha comigo na tela. É princípio constitucional expressamente imposto à Seguridade Social a. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas, nos órgãos públicos, colegiados e autárquicos, participação do beneficiário na forma de custeio dos benefícios da prestação continuada, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, uniformidade e equivalência na prestação de benefícios e serviços à população urbana, rural e de fronteira, incluindo estrangeiros que tenham filhos no Brasil, e irredutibilidade no valor dos benefícios contributivos. Na análise dos princípios constitucionais da Seguridade Social, nós temos que fazer algumas ponderações. A primeira delas, que eu coloco para você, é a ideia do artigo 194 da Constituição, que ele estabelece para nós que a Seguridade Social ela é formada por um conjunto de iniciativas que vão incluir a paz, previdência, assistência e a saúde. Previdência, assistência e saúde é o nosso elemento basilar no estudo em questão. E elas são ações que vão ocorrer de modo conjunto
aos poderes públicos e também à sociedade. Portanto, quando nós falarmos desse assunto, eu quero que você fique atento na hora da sua prova, que dentre dos objetivos aí que nós temos para a organização da Seguridade Social, a nossa Constituição, no artigo 194, inciso 3º, e também no parágrafo único, ela vai falar da seletividade e distributividade quando nós estivermos diante da concessão de benefícios e serviços. Ou seja, isso vai significar para nós que tais ações, elas vão ser organizadas, elas vão ser estruturadas de modo que elas possam atender, basicamente, as necessidades de cada um dos brasileiros, de cada uma das pessoas em si. E tudo distribuindo os recursos de maneira justa, de maneira adequada, de maneira eficiente. Então é importante notar que outros incisos também vão trazer aí para nós princípios relevantes. Se você analisar esse artigo, por exemplo, o inciso o 7º. O 7º ele vai trazer elementos relevantes, porque tudo vai tratar do que nós chamamos de caráter democrático e descentralizado dessa administração da Seguridade Social em si. E aí nós vamos incluir uma gestão participativa, vamos envolver trabalhadores, empregadores, aposentados, o governo federal, enfim, todo mundo. Outra coisa, se você analisar o 194, lá no inciso 2º, o que ele fala para nós? Ele vai falar da uniformidade e também da equivalência dos benefícios e serviços para a população urbana e também rural, e sempre garantindo uma cobertura bem abrangente. Ainda analisando o artigo da Constituição, se você pegar o inciso 4º, o que ele traz? Ele vai assegurar a irredutibilidade do valor dos benefícios e proteger sempre o poder de compra dos beneficiários. Na prática, a gente sabe que o valor de compra nosso está bem defasado na maioria das vezes. Mas, de qualquer maneira, a partir da leitura do artigo da Constituição, que eu sei que você vai fazer, e automaticamente com os esclarecimentos apontados, a gente só pode chegar à conclusão que a alternativa correta é a que vai se referir à seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Portanto, quando a gente fala do princípio constitucional expressamente imposto à Seguridade Social, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando de seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e também dos serviços. É essa a ideia que a gente coloca para, obviamente, encerrar esse nosso primeiro bloco. Eu espero aí de verdade que você esteja gostando, entendendo, e se tiver alguma dúvida, corre lá na @profguilherme, que vai ser um prazer imenso estar com você. Forte abraço e até mais!